Nesse episódio eu vou responder perguntas sobre opções de fontes de tráfego para qualquer tipo de negócio. Eu vou responder uma dúvida de como criar uma mentalidade empreendedora que te faça crescer como empreendedor. E eu vou responder também uma dúvida sobre como gerar autoridade em tipos de negócios específicos. Com vocês então, mais um Mazini na Lata, episódio número 5. Roda a vinheta! Fala aí, aqui é o Luiz Mazini e tá começando o seu, o meu, o nosso Mazini na Lata, episódio 5. Muito legal, e esse episódio é um episódio especial. Você deve estar vendo aqui o cenário tá um pouco diferente, não é o cenário que eu costumo gravar. Com fundo preto, a mesa na frente. Esse é um episódio diferente. Eu tô no Mastermind do Conrado Adolfo aqui e tem grandes especialistas aqui em diversas áreas em empreendedorismo digital. Então, vai ser um pouco diferente, você vai entender daqui a pouquinho o porquê, tá? Mas enquanto isso, não esquece de já clicar aí para assinar o canal para você não perder nenhum outro episódio que entra toda terça-feira às 10 horas da manhã. Então, toda terça-feira, às 10 horas da manhã, tem um novo Mazini na Lata. Se você voltar aqui na semana que vem, você vai encontrar o 6º episódio, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, é claro. E as perguntas que eu vou responder hoje foram perguntas que me deixaram lá na minha página no Facebook. Se você não curte ainda a minha página no Facebook também, vai aparecer aqui embaixo, que é na URL luizmazini.com/Facebook. Você já vai poder curtir a minha página no Facebook e curtir as lives que eu faço lá constantemente. Eu entro ao vivo falando sobre algumas dicas específicas em empreendedorismo digital. Legal? E a primeira pergunta que eu vou responder aqui foi deixada lá pela Franciele Almeida. Então vamos lá, vamos para a pergunta da Franciele. A pergunta dela foi a seguinte: Mazini, preciso de indicação de tráfego de internet. Sou leiga nesse assunto. Ou seja, a Francine precisa gerar mais tráfego para as páginas dela, precisa gerar mais tráfego para o negócio dela. E essa pergunta não vai ser eu não que vou responder, tá? Porque eu trouxe um grande especialista aqui em tráfego, em geração de tráfego, o Fábio Ricota. E aí, Fabião? E aí, beleza, tudo bom, tudo cara? Se você não conhece o Fábio ainda, cara, Fábio, fala como que as pessoas podem te encontrar, saber mais sobre a sua história. Legal, Mazini. Eu acho que se você está aí acompanhando, o melhor canal é você entrar no Facebook e procurar lá Fábio Ricota com 2 T's. De lá você consegue expandir para todos os lados. Ou ainda você pode ir no YouTube para conferir vídeos meus também. Só buscar lá Fábio Ricota. E já vai encontrar lá os vídeos no YouTube. Tem bastante coisa lá. Show de bola. Tem muita coisa sobre tráfego, inclusive. Tem muita coisa sobre tráfego lá. Show de bola. E, cara, então, vamos respondendo aqui a dúvida da Franciele Almeida. Quais são os possíveis canais que ela pode utilizar para gerar tráfego para o negócio dela, para atrair visitantes, né? Atrair pessoas para o negócio dela? Legal. Então, obrigado, Franciele, pela pergunta aí para o Mazini, pela oportunidade de estar respondendo aí para vocês, né? Eu gosto assim de dizer que a fonte de tráfego depende muito da audiência da pessoa, né? Do teu negócio. Então, não necessariamente uma mesma fonte de tráfego vai funcionar para negócios diferentes. Por exemplo, uma padaria e um e-commerce podem ter fontes diferentes de tráfego, né? Eu diria que no e-commerce você utilizaria muito mais o Google AdWords através do Google Shopping, né? Do que numa padaria que eu poderia utilizar o Facebook Ads. Então, são fontes diferentes, são fontes complementares em muitos casos, como, por exemplo, uma advocacia. Uma advocacia poderia usar o Facebook Ads, mas, ao mesmo tempo, o Google AdWords funciona quando você anuncia para uma determinada palavra-chave. Então, primeira regra é: não basta você copiar porque o seu amigo ou conhecido está fazendo aquela fonte de tráfego. Você precisa testar para ver se é para você. Mas digamos que você queira começar e queira ver o leque de opções. Eu lá, na minha agência, na Agência Mestre, né, a gente tem sempre um leque de opções para usar em qualquer projeto. E talvez a mais famosinha, vamos chamar assim, é o Facebook, né? Você pode usar tanto o canal de anúncios do Facebook, quanto você utilizar a própria rede social organicamente para levar pessoas para o seu site, né? Em questão, para conversão no seu site. Então você alimentar uma página, você fazer publicações, chamar o usuário
é um modelo, e você criar anúncios é um segundo modelo de tráfego. Nós temos também, querendo ou não, que atende milhares de empresas no Brasil, o Google AdWords, né, que é uma plataforma extremamente consolidada, que entra no momento do usuário, que é um momento de busca, de consulta, né, de intenção, diferentemente do Facebook, que é um momento de socialização, né? Então, é interessante você buscar mais informações sobre o Google AdWords, né, que normalmente você ou anuncia uma palavra-chave, ou você anuncia em determinados canais, não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas existe essa possibilidade. E ele encaixa para e-commerce, ele encaixa para negócios físicos, né, vamos dizer assim, locais, que nós chamamos no mercado. Ele ainda encaixa para quem quer, por exemplo, simplesmente gerar lead. Então, funciona para todos os modelos. Redes secundárias muito parecidas com o AdWords. Você pode utilizar o Bing, né? Poucas pessoas utilizam. A gente estima aí que o Bing e o Yahoo, os dois têm a plataforma de anúncios deles, tá? Mas eles ocupam 5% da busca no Brasil. Só que 5%, quando você não tem concorrência, é muita coisa, né? Então é uma rede que nós gostamos muito de prestar atenção, fazer pelo menos um anúncio mínimo viável, que eu chamo. Coloca um anúnciozinho sobre o seu tema, sobre a sua marca lá, porque você pode conquistar uma nova audiência. Depois a gente entra em redes talvez um pouquinho mais, um segundo nível, né? Como, por exemplo, Native Ads, que é o uso de Taboola, o uso do próprio Outbrain, né? Que são duas redes bem consolidadas para quem trabalha com infoproduto, para quem trabalha com conteúdo. E lá nessas redes, como eu disse do Facebook, você está socializando, no Google você está pesquisando, no Outbrain ou Taboola, no Native Ads, você está consumindo informação, você está lendo informação. Então, são momentos diferentes do usuário. É legal para você jogar um tráfego para um e-book, para um artigo, talvez até para uma página que venda algo. Alguns e-commerce chegam a fazer anúncio lá, mas, por exemplo, um guia de compra. Às vezes eles testam para um produto, mas não necessariamente vai gerar conversão. Você vai trazer uma pessoa que estava lendo uma matéria. Então, eu diria que existem principalmente essas segmentações de tipo de publicidade que nós podemos fazer, sem contar também aí utilizando o Google, que é talvez minha maior especialidade, eu deixei por último o melhor, vamos dizer assim, mas a estratégia de busca orgânica, né, que é o famoso SEO, de você criar uma certa relevância através de conteúdo, através de um site, através de autoridade, para que as pessoas busquem no Google, busquem no Bing, busquem no Yahoo uma determinada informação e você esteja presente lá nos resultados orgânicos. E aí você consiga trazer audiência de forma consistente e sem pagar pelo clique, né? Essa talvez seja uma estratégia de médio e longo prazo, enquanto as outras que eu disse para você são estratégias que dão resultado em curto prazo. Então, o balanço entre as duas é fundamental para qualquer empreendedor de sucesso, seja digital ou seja do mundo físico que está vindo para o digital, né? Então, eu gosto de dividir mais ou menos dessa forma as fontes de tráfego. Show, muito massa. E é importante também, Franciele, você entender que a primeira coisa que você precisa saber é quem é o seu cliente ideal, porque não existe, por exemplo, mas qual é a melhor fonte de tráfego? A melhor fonte de tráfego é onde está a audiência, a audiência que você quer atrair para o seu negócio. Então, a partir do momento que você sabe quem é a sua audiência, o seu cliente ideal, aí sim você sabe onde encontrar esse cliente ideal. Guarda isso na sua cabeça, é uma frase que eu sempre falo e repito, que é: onde tem gente, tem tráfego. Se tem gente em um determinado local, em um local específico, e você pode trazer essas pessoas para o seu site ou para qualquer lugar que você queira trazer essas pessoas, através de anúncios, através de SEO, né, técnicas de SEO, então quer dizer que tem tráfego nesse lugar. O que diferencia se esse tráfego vai ser bom ou não para você é se o seu cliente ideal está lá onde tem essas pessoas, né? Tem essa fonte de tráfego. Bom, essa foi a pergunta da Franciele, a primeira dúvida aqui do nosso Mazini na Lata, episódio 5. Então vamos lá agora para a segunda pergunta. Tem uma casa de festas, fazemos festas infantis, 15 anos, casamentos. Como posso criar autoridade nessa área? Já uso o Facebook como ferramenta para vendas, com promoções e promovendo as publicações. Minha meta é aumentar as minhas vendas ainda mais. Quero me tornar uma autoridade nessa área. Como posso fazer? Bom, essa pergunta, a segunda pergunta do Mazini na Lata, número 5, foi da Miriam Limiro. Ela também fez essa pergunta lá no meu Facebook, na live que eu fiz. E se você quiser, lógico,
ir lá e curtir a minha página no Facebook e curtir as minhas lives que eu faço constantemente. Lá é luizmazini.com/Facebook. E a segunda pergunta, eu trouxe um especialista em marketing de autoridade, que também está aqui junto com a gente, que é o Bruno Ávila. E aí, posso responder? Pode, claro. É para isso que eu te trouxe. Qual o Então, nome dela? Miriam Limiro. Brunão, seguinte, antes de começar a responder, como que as pessoas fazem para te achar e saberem mais como que elas podem criar autoridades para elas, né? Como pessoas, como empreendedores e para o negócio delas. Como que as pessoas podem te achar da forma mais fácil? Ela pode acompanhar o marcadevalor.com, né, que é onde eu falo muito sobre isso, e através do meu canal do YouTube, né? Inclusive, ela disse que tem um canal no YouTube, não, né? Não. Ela só falou que ela usa o Facebook como ferramenta. Essa história de usar o Facebook como ferramenta depende de como ela usa essa ferramenta. Eu acho que se ela quer se tornar uma autoridade em festas infantis, não é isso? Ela tem que se apoderar desse nome. Ela tem que ser a mulher da festa infantil. Só que aqui eu vi que, por exemplo, ela tem uma dispersão, né? Porque ela faz festas infantis, 15 anos, casamentos, ela faz vários tipos de festas. Existe um problema aí, porque quando você primeiro tem que definir o seu nicho, porque você tem que falar com um tipo de público e é com esse tipo de público que você vai criar autoridade. É difícil você criar autoridade em festa de 15 anos, em festa de criança, em festa de casamento. Você tem que ser a Miriam, né? É Miriam? Miriam, isso. A Miriam, quando a pessoa pensar em Miriam, a Miriam da festa de casamento, a Miriam da festa de 15 anos, você primeiro tem que definir isso, para que você possa jogar todas as suas energias de comunicação naquele nicho ali, naquele assunto. Ao ponto da pessoa, por exemplo, digamos que ela seja, eu quero ser uma autoridade em festas de 15 anos. Então, eu quero que, quando alguém procure festa de 15 anos, seja no Google, no YouTube, no Facebook, apareça a Miriam. E como é que ela vai fazer isso? Produzindo conteúdo. Eu acredito muito na produção de conteúdo. Eu criei autoridade assim. Eu comecei com web design e passei 10 anos escrevendo sobre web design. E o cara, quando escrevia web design ou web designer, aparecia o Bruno Ávila. Por quê? Porque eu falava tanto sobre esse assunto em diversos canais que eu aparecia naturalmente. Só te cortando rapidinho, e era bem específico, né? Porque você podia falar de design como uma coisa ampla, mas você falava de web design. Web design. E aí depois eu montei um outro negócio, que é o Viver de Curso, viverdecurso.com.br, lancei esse blog e comecei a falar de cursos online. E hoje, quando a pessoa procura como montar um curso online, como fazer um curso online, cai um vídeo meu lá, aparece um conteúdo meu. Então, por quê? Porque eu foquei todas as minhas energias nesse assunto e eu acabei me tornando autoridade em curso online. Ou seja, é um jogo de paciência, que você tem, é tijolo por tijolo, a autoridade não se cria do dia para a noite. Né? É uma coisa que em 6 meses você já começa a ter um resultado, de 6 meses a 1 ano e meio. É um processo que você tem que fazer e você tem que, por exemplo, no caso do Facebook, você fala de publicação. A publicação tem que ser sua. Não é você pegar uma notícia, né, e colocar ali. Não é só isso, não. É legal? Mas você tem que colocar conteúdo seu. Agora, é conteúdo bom. Vai fazer um vídeo, você tem que fazer que nem o Mazini, aqueles vídeos bons, né, bem feitos, que ele passa um tempão estudando para fazer. Pô, obrigado. Então, tem que ser um vídeo bom. Agora, não é bom também porque às vezes o cara acha assim, mas eu tenho que ter uma câmera muito boa, então, Bruno, eu tenho que ter uma luz. Não, a gente está aqui gravando aqui no hotel, você ligou aqui uma câmera, podia ser um celular, podia ser uma câmera de foto, uma filmadora, enfim. O importante é o conteúdo. E esse conteúdo tem que se comunicar com o seu nicho. E você tem que falar o que o seu nicho quer ouvir. Então, quando eu comecei a falar de web design, por exemplo, eu falava de web design não só para as pessoas que procuravam criar sites, como também para aqueles que criavam. Então, me tornei autoridade para os meus concorrentes, que na verdade nunca considerei concorrente, e sim meus amigos, né, meus amigos de trabalho, e as pessoas que procuravam, que não eram web design, mas procuravam fazer sites. Mesma coisa com curso online. Então, eu comecei a produzir conteúdos muito bons, vídeos muito bem estudados, com conteúdo muito bom.
né? Posts grandes, que o cara chega assim, pô, como é que pode isso aqui? Isso aqui dava um livro, né? Mas é muito valor, você entrega muito valor. E quando você entrega muito valor, e principalmente se a pessoa coloca em prática aquilo que você está falando, e aquilo dá certo, pronto. Aí você já se torna autoridade imediatamente, porque a pessoa... Olha, pô, se eu coloquei isso aqui que o Bruno disse e deu certo, pô, esse cara é bom. É bom naquilo que ele está dizendo. Então, Miriam, se você é uma boa profissional em festa infantil ou festa de 15 anos, você tem que se colocar no mercado como a melhor do mercado. E se comunicar dessa forma, como? Entregando conteúdo de valor. É uma forma, existem várias formas de você criar autoridade. Eu acredito muito nessa forma porque aqui deu certo comigo. E é uma autoridade criada a partir da internet. Sim. Né? Poderia começar com um livro, poderia começar com um programa na televisão, né? Mas você pode começar dessa forma usando a internet. Legal? Show de bola. E só para reforçar uma coisinha, uma coisa que o Bruno falou aqui, é que você tem que saber como você vai se comunicar com a sua audiência. E aqui, por exemplo, a Miriam está falando que ela faz festas infantis de 15 anos e casamento. Quando você faz festas infantis, 15 anos e casamento, você dispersa a sua comunicação. Você não sabe exatamente quais são as palavras. Guarda essa frase, eu sempre relembro essa frase, né? Mas não custa nada falar ela aqui de novo, que palavras é a ferramenta mais poderosa que você pode utilizar no seu marketing. Exatamente. Só que ela só é a ferramenta mais poderosa a partir do momento que você sabe quais são as palavras que você tem que utilizar. E você só sabe quais são as palavras que você tem que utilizar quando você conhece o seu cliente e quando você conhece para quem você vai falar. Senão, não adianta nada. Não adianta nada. Eu não duvido que a Miriam saiba quem é o público dela, porque ela já trabalha há um tempo com isso. Agora, são 3 tipos de festas totalmente diferentes, né? 15 anos, infantil e casamento. Então, ela tem que focar em um desses, porque aí ela vai encontrar as palavras certas que dá certo com aquele público. Se ela eu digo que é uma peneira, né? A energia, digamos que seja um litro de água, é a sua energia. Você joga dentro da peneira e começa a vazar aqueles fiozinhos de água. É a sua energia se dispersando. O resultado que você vai conseguir ter em cada nicho é muito pouquinho. Agora, se você joga aquele litrão d'água em um nicho só, é a sua energia toda concentrada ali. Então, é uma questão de escolha, ela vai ter que escolher. Show. Quer dizer que você não pode mais fazer os outros? Não, mas a minha recomendação é que foca em um, vê qual te dá mais resultado hoje e foca nele. Porque eu tenho certeza, é o princípio de Pareto, né? 20% das coisas vão te dar 80% dos seus resultados. Então veja qual é o 20% aí, né? É festas infantis, é de 15 anos, é de casamento? Foca em uma coisa só. Você não precisa deixar de atender os outros, mas coloque o foco em uma coisa só. Depois, quando você já tiver com uma autoridade muito bem fixada em um mercado, né, em um nicho só, aí talvez você possa ir ampliando. Foi o que eu fiz, por exemplo. Eu comecei no mercado de afiliados, marketing de afiliados, e depois eu fui expandindo para negócios digitais como um todo. Sim. Então, foca em uma coisa só, um mercado mais específico, porque aí você vai conseguir alinhar a sua comunicação. Show de bola, Brunão? Brigadão, cara. Sigam esse cara, acompanhem ele lá nos canais dele. Como que é mesmo? Marcadevalor.com. Pode me acompanhar também no Viver de Curso, que a gente falou aqui, viverdecurso.com.br, e o YouTube, youtube.com/Bruno Ávila, e o facebook.com/Cursos Bruno Ávila. Show de bola, Brunão. Show de bola. Obrigado. Vamos lá, então, agora para a terceira pergunta. A terceira pergunta é do Saulo Lima. E ele perguntou o seguinte: olá, queridos, tudo bem? Eu gostaria de saber como posso criar uma mentalidade empreendedora. Grato e abraços. E olha só, essa pergunta do Saulo Lima, eu trouxe uma pessoa aqui para responder e não podia ser ninguém mais e ninguém menos para falar de mindset, né, de mentalidade empreendedora aqui, o Conrado Adolfo. E aí, Conrado? Tudo ótimo! Então vamos lá, Saulo, como criar uma mentalidade empreendedora? Primeira coisa, o que a gente pensa, como a gente pensa, tem muito a ver com aquilo que entra dentro da nossa mente. Porque se não tem nada na nossa mente, a gente não pensa nada, a gente é um bebê e a gente está absorvendo o mundo. A partir do momento que algumas coisas entram lá dentro, a gente começa a pegar essas coisas
e construir as nossas emoções, e construir os nossos sentimentos, as nossas ações. E a partir daí vem os nossos resultados. Então a primeira coisa que você tem que pensar é o que você anda colocando dentro da sua mente, ou o que andam colocando dentro da sua mente. E aí vem lugares tóxicos, pessoas tóxicas, porque às vezes você está querendo construir uma mentalidade empreendedora, mentalidade de sucesso, superação, resiliência, consistência, mas quando você chega no teu trabalho, o teu trabalho ele é um lugar tóxico. Quando você chega na sua casa é um lugar tóxico. Quando você chega na sua roda de amigos, que todo dia você vai, é um lugar tóxico, pessoas tóxicas e por aí vai. Então é muito difícil você vencer o contexto quando você está frágil mentalmente. Quando você está forte mentalmente, não interessa o contexto. Você se mantém ileso, independente da guerra estar acontecendo em volta de você. Então essa é a primeira coisa. Identifique pessoas tóxicas e lugares tóxicos. E o contrário também. Identifique as pessoas inspiradoras e os lugares inspiradores. Aqueles lugares que você chega e você sente o dono do lugar. Você chega e fala, nossa, isso aqui eu domino. E aquelas pessoas que você senta do lado e você fala, cara, como esse cara me ensina, como esse cara me inspira, como esse cara me coloca para cima. E aí você vai dedicar menos tempo a pessoas e lugares tóxicos e mais tempo a pessoas e lugares inspiradores. Essa é a primeira coisa. A primeira e a segunda coisa, né? Agora, a terceira coisa é você ter o seu ritual de fortalecimento. Não, vamos pular essa. Daqui a pouco eu falo disso. Vamos falar da terceira coisa, então, uma outra coisa. Você tem que descobrir quais são os softwares que rodam em segundo plano na sua mente. Exemplo de software que roda em segundo plano. Software da vitimização. Esse software é um vírus. É aquele software de, mas eu não tenho dinheiro. Ou então eu não tenho carro. Ou então, mas é que eu nasci burro. Ou então todo mundo fala que eu sou incompetente. É verdade, olha o que eu acabei de fazer. Isso é um software que está rodando aí na sua mente. A sua mente era vazia quando você era um bebê e de repente alguém colocou isso dentro da sua mente, instalou esse software sem você pedir e agora ele está rodando aí. Quer ver um outro software? Dinheiro é sujo. Esse software nossa, todo mundo tem esse software. É difícil de remover. É que nem sabe aquelas barrinhas do Badu, do 1, 2, 3, RAW 1, 2, 3, que você tem que formatar a máquina para tirar. É por aí, cara. É um software que, uma vez que você clicou no botãozinho instalar, meu amigo, você tem que formatar a sua máquina, tem que fazer um remind set para tirar de dentro de você. Mas, obviamente, você não vai formatar o seu cérebro. Então, você tem que identificar, você tem que eliminar. Então, eliminar os softwares permissivos ou perniciosos que rodam em segundo plano dentro da sua mente que você nem percebe. E aí a gente vai para a quarta coisa. Uma vez que você identifica, você simplesmente o fato de você identificar esse software já faz com que você jogue isso para a consciência, porque ele está na inconsciência. Ele está rodando, você nem percebe. Quando você joga para a consciência, você consegue brigar com ele. Porque enquanto ele está na tua inconsciência, você não consegue brigar com ele porque ele está no invisível. É como se você quisesse brigar com alguém num quarto completamente escuro. Você fica lá socando no ar assim, você não consegue atingi-lo. Quando você acende a luz, você vê o software, e aí você jogou para a consciência. Quando você joga para a consciência, aí você vai para cima dele e luta com ele. Demora, a luta é dura, não é fácil, mas ao longo do tempo, às vezes pouco, às vezes muito, você consegue resolver isso, ou seja, matar esse software. Agora, o desinstalá-lo, né? Agora, tem uma outra coisa que é o seguinte, é quando você cria o seu ritual de fortalecimento. O que é isso? Todo dia de manhã, eu tenho um ritual na minha vida. Primeiro, eu tomo meu café da manhã é saudável, eu não alimento só o meu corpo, tá? Eu alimento o meu cérebro também. Então, o meu cérebro, ele precisa de alguns tipos de alimento, por exemplo, água. O meu cérebro é feito, boa parte dele, de água. Eu preciso alimentar o meu cérebro com aquilo que ele tem lá dentro. E uma das coisas, água. Você tem que beber água. Bebe pelo menos, acorda e bebe pelo menos 300, 400 mililitros de água. Quando você acorda, vira. E aí você começa, porque você passou 8 horas sem beber água. Lembra disso. Talvez mais, né? Porque você não bebeu água antes de dormir, porque senão você tem que levantar de noite para ir no banheiro. Então, uma hora antes de dormir eu já não vou beber água. Cara, você está 9 horas sem beber água. O teu cérebro precisa de água. Bebe água. Então,
Quer dizer, aí eu tomo aveia, carboidratos complexos, então existem, mas aí você vai estudar isso. Então eu tomo um bom café da manhã e depois disso, geralmente eu levo o café da manhã para a sala, eu faço café da manhã na cozinha, levo para a sala, e aí eu abro a janela, eu sinto aquele ar da manhã, aquilo me revigora. Ah, Conrado, mas o ar da manhã não me revigora. E o que te revigora? Você precisa saber autoconhecimento. Aquele ar da manhã, aquele ar meio geladinho que entra, com aquele sol começando a aparecer, aquilo me dá nossa, cara, me dá uma sensação boa. E naturalmente, como seres humanos, como espécie, a gente tem uma sensação boa com esse ar. Porque a gente foi programado geneticamente para isso, tá? Quando a gente acorda, e lembra que durante muito tempo não tinha despertador. A história da humanidade, despertador apareceu agora. A gente ia dormir quando o sol ia se pôr e a gente acordava quando o sol nascia. Então aquele ar da manhã é muito bom para o nosso organismo. E aí eu tomo calmamente o meu café da manhã, olhando para o céu. O azul acalma. Obviamente que eu não estou... Você vai falar, mas em dia de chuva, Conrado? Então, vamos falar genericamente, ok? O azul acalma. É uma cor que acalma. E o céu é azul, né? Tem alguma coisa a ver, né? Lógico que tem. O nosso código genético está escrito isso. Então eu olho para o céu. Aquele céu, ainda que não está aquele sol, aquele azulzinho. Às vezes tem nuvem, ok. Mas é azul no final das contas, a não ser que estejam muitas nuvens. Tomo meu café da manhã e penso na minha vida. Eu penso no que eu fiz no dia anterior, o que eu vou fazer naquele dia, a minha rotina, o que eu vou fazer, mas de maneira calma, tranquila. Respiro, me acalmo, calma, o mundo não vai acabar. Eu me fortaleço mentalmente. Ali eu medito. Não a meditação, não é isso. Que é o que todo mundo acha que é meditação. Mantras, também pode ser, mas talvez não seja a sua vibe. A minha meditação é ficar quieto, tranquilo, em silêncio, sem TV, nada. Ficar em silêncio, cara. Tomando meu café da manhã calmamente. Nossa, Conrado, mas eu não consigo, porque na minha casa tem papagaio, tem criança, tem um monte de gente gritando e tal. Mas será? Dependendo da hora que você acorde, não vai ter nada. Não vai ter ninguém acordado. E se não tiver alguém acordado, acorda mais cedo. Adquira o hábito de acordar mais cedo. E com isso daí, o que você vai conseguir é se fortalecer mentalmente para que você saia para o teu dia de trabalho, para o teu dia a dia, para o teu cotidiano, mentalmente tranquilo e forte. Você não tem que sair esbaforido. Calma, o mundo não vai acabar. E se você está atrasado, é porque você já começou errando. Você tem que acertar antes, você tem que dormir cedo para acordar cedo para não sair atrasado. Então, quando você tem esse ritual de fortalecimento, você fica mentalmente forte, equilibrado, e aí você consegue discernir as coisas de uma maneira muito melhor. É lógico que essa pergunta daria um curso inteiro, porém... Gigante. É bem ampla. É muita coisa. Mas só essas dicas, cara, já faz completa diferença na rotina da pessoa, né? Legal. Você já começa a adquirir uma mentalidade empreendedora e você já passa a pensar de forma voltada para o sucesso. Esse lance do ritual da manhã, né? Ritual matinal. Tem muitos grandes empreendedores, grandes empresários, inclusive o presidente Obama, ele tem um ritual. Não sei se você já chegou a ver. Ele tem um ritual matinal que as 2 primeiras horas do dia dele eu não sei exatamente qual é o termo em inglês, out of schedule, que é fora de agenda. Ele não tem nada na agenda dele, as 2 primeiras horas dele, porque ele fala que ele precisa se fortalecer para ele se doar para o mundo. Porque cada decisão que ele toma impacta o mundo inteiro, pode impactar o mundo inteiro, como uma das maiores potências do mundo, né? Então ele tem esse ritual dele, porque ele precisa se fortalecer primeiro. O Steve Jobs tinha um ritual, né? Grandes empreendedores têm um ritual. O do Steve Jobs era, todos os dias, pelas manhãs, ele acordava e falava, se hoje fosse o último dia da minha vida, será que eu faria o que eu estou prestes a fazer hoje? E se durante 30 dias ele respondesse não, ele mudaria os hábitos dele. Ele mudaria o curso. O curso da vida dele. Exatamente. Então é importante você pensar nesse tipo de coisa. E esses rituais é muito pessoal. Eu tenho os meus rituais, é uma coisa muito pessoal. É muito importante, você pode falar o seguinte, eu quero o ritual do Tony Robbins, que acorda, entra numa banheira de água gelada. Cara, se isso te fortalece, existem, obviamente, alguns benefícios fisiológicos em algumas coisas. Mas você tem que achar aquilo que te fortalece, não aquilo que é o ritual de A ou B.
O que te fortalece? Porque você tem que sair forte dali. Se o que te fortalece é, durante 1 hora, jogar videogame, então vai lá e joga videogame. Mas saia forte dali para o teu dia ser um dia totalmente produtivo e equilibrado e que você domine o dia, não que o dia te domine. E é importante você saber que é tudo teste, né? E uma outra coisa, só complementando o que você falou sobre estar ao lado de pessoas, isso é... Cá, Isso é uma... Opa, tô quase saindo aqui. Agora eu acho que estão me vendo. Então, uma outra coisa, né, que é muito importante é você estar ao lado de pessoas que pensam de forma voltada ao sucesso. Porque se você quer ter uma mentalidade empreendedora é uma mentalidade voltada ao sucesso. Tá? E se você quer ter esse tipo de mentalidade, você precisa estar junto com pessoas que tenham esse tipo de mentalidade. Eu dou aquele exemplo de quando você está numa sala em que, sei lá, tem 40 pessoas nessa sala e de repente, do nada, todo mundo levanta a mão. Você vai se sentir um estranho, você vai levantar a mão também. E funciona da mesma forma. Se você estiver numa sala que todo mundo está falando mal do governo, está falando sobre a crise e tal, qual é a tendência? De você falar mal do governo, de você falar mal sobre a crise. É a mesma coisa do que você levantar a mão. Você vai se sentir estranho se você não falar. O ser humano, ele precisa de pertencimento. Por quê? Porque isso está escrito no nosso código genético. Aqueles caras lá atrás, na pré-história, que não gostavam de pertencimento e saíram sozinhos para caçar, eles morreram. E eles não passaram o código genético deles para frente. Só que aqueles caras que saíram em grupo, aqueles que se ajudavam, esses caras sobreviveram. Então, eles gostavam de estar em sociedade e logo eles passaram os genes deles para frente. Então, o ser humano é um animal gregário. Quando você está junto com outras pessoas, você naturalmente, você tende a seguir aquilo que as outras pessoas estão fazendo, porque você precisa, para a sua sobrevivência, está escrito no seu código genético, de pertencimento. Então, se todo mundo levanta a mão e você ficar lá, você é o do contra, aquilo dali vai um pouco contra a tua programação genética. Mas quando todo mundo levanta a mão, você fala, cara, vou levantar a mão também. Você vai lá e levanta a mão. Porque isso está escrito no seu código genético. É lógico que a sua razão, algumas vezes, ela consegue anular isso. Todo mundo levanta a mão e você olha e fala, que diabo estão levantando a mão? Eu não vou levantar não, porque eu sou do contra. Você racionalizou. Mas se você usar o teu instinto é levantar a mão. Legal, show de bola. Inclusive tem um experimento que, eu não sei exatamente como é o nome, se você buscar no YouTube, você vai encontrar o experimento. Desculpa. E a gente não está falando de levantar a mão, tá? Só para deixar bem claro, tá? Exatamente. Se você procurar por esse experimento, tem um experimento que a pessoa vai num hospital qualquer lá e aí toca uma campainha, aí as pessoas levantam. E a pessoa não sabe o que está acontecendo, tal. Daí toca a campainha de novo, as pessoas levantam. Daqui a pouco, depois de um tempo, toca a campainha, a pessoa que tinha acabado de chegar lá, ela começa a levantar também, sem saber o porquê que as pessoas estão levantando. E isso acontece naturalmente. Agora que você sabe disso, que você tende a tomar como comportamento o que as pessoas ao seu redor também estão tomando como comportamento, você pode usar isso a seu favor. Você pode estar perto de pessoas que têm uma mentalidade empreendedora para você começar a adquirir uma mentalidade empreendedora. Conrado, show de bola. Muito obrigado, cara. Obrigado. Isso foi, cara, só isso foi uma aulaça, né, de mindset. Muito bom, cara, muito bom. Excelente. Show de bola. Obrigado, cara. Imagina. É isso aí, então. Esse foi mais um Mazini na Lata, episódio número 5. Agora com convidados especiais. Esse foi um episódio especial, então, com cenário diferente, porque eu estou em um lugar diferente, obviamente. E não quis deixar de gravar para você esse episódio especial, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, que você gostou bastante. Teve bastante gente aqui de qualidade e que você precisa seguir se você ainda não segue. Legal? E se você quiser garantir que você não vai perder os próximos Mazini na Lata, que entra toda terça-feira às 10 horas da manhã no ar, você pode clicar no botãozinho aí de curtir e de compartilhar com seus amigos e de se inscrever, porque quando você se inscreve, você é notificado toda vez que sai um episódio novo dessa série e de todas as outras séries que eu costumo publicar no meu canal no YouTube. Legal? Não esquece de deixar um comentário também dizendo sobre tudo que você achou desse episódio e deixa também a sua dúvida aqui embaixo com a hashtag Mazini na Lata, porque ela pode ser a próxima a ser respondida nos próximos episódios. Show de bola? Um abraço de sucesso e nos vemos na próxima terça-feira às 10 horas da manhã com mais um Mazini na Lata. Tchau, tchau.